Lugar de fala, não se cala, presta atenção. Oi, gente, nós estamos aqui para mais um episódio, segundo episódio da nossa série de podcast Dialogia, Diálogos Contemporâneos. E hoje a gente está recebendo aqui a professora Gladys Maria Barcelos Almeida, que eu agradeço muito ao nosso convite para falar sobre inteligência artificial, o ChatGPT. Aqui do lado a Lucy também, que nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Isso já virou um clichê, né, para podcast. Eu sou a professora Lucy Oliveira, esse que fala, professora do Departamento de Letras aqui da UFSCar. Eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais também aqui da UFSCar. E essa segunda edição do projeto Dialogias continua com os podcasts, mas pensando, avançando em temas que estão relacionados às humanidades, às comunicações, às tecnologias, à inovação. E como o Pedro já disse, estamos recebendo a professora Gladys. Bom dia, Gladys. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite. A professora Gladys possui doutorado em Linguística e Língua por Terminologia Computacional. É professora do Departamento de Letras aqui também, da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, desde 1998, atuando na graduação e pós-graduação. Postgrado em iniciação científica, publicou diversos artigos em revistas especializadas e capítulos de livros, como também proferiu várias conferências no Brasil e no exterior. Suas áreas de terminografia, morfologia derivacional, linguística de corpos e processamento de língua natural. Não é isso, Gladys? Esqueci alguma coisa? Não. Então vamos começar. Obrigada. Sim, o convite para a Gladys conversar com a gente tem muito a ver com esse acontecimento que é o ChatGPT e a influência dele na leitura, interpretação de texto e outras áreas, né, que a Gladys vem pesquisando. Então eu queria começar com uma pergunta básica. Que novidade é essa? O ChatGPT é uma ferramenta que conseguiu reunir em um único produto as melhores e maiores invenções que já se vem aplicando na área de processamento de língua natural, né? Então, para as pessoas que não conhecem a área de linguística computacional ou a área computacional propriamente dita, processamento de língua natural, pensam que tudo que o ChatGPT traz a partir do dia 30 de novembro de 2022, que foi quando o ChatGPT 3.5 foi aberto ao público, o usuário comum imagina que, uau, isso é muito novo, que incrível. De fato, ele é incrível, mas é importante frisar que os conhecimentos todos que estão ali aplicados, eles vêm sendo desenvolvidos desde a década de 50 na área de ciência da computação. Não vou desmerecer o que a OpenAI, né, a empresa que desenvolveu isso nos Estados Unidos, conseguiu, evidentemente que não, porque de fato conseguiu reunir numa única ferramenta as melhores coisas que se tem, né? Que é aprendizado profundo de máquina, um corpus monumental, assim, base de textos reais de língua, né? Porque ele minera na web esses textos. Então ele tem como entrada, vamos dizer assim, a comidinha dele é o que se tem chamado de Big Data, que é um volume massivo de dados de língua, trabalha com aprendizado profundo de máquina, de maneira que ele vai aprendendo, usa redes neurais, que é uma técnica muito sofisticada, que tenta reproduzir as sinapses do cérebro humano, 175 bilhões de parâmetros a respeito de língua, né, uma série de aspectos de língua. Então conseguiu reunir numa única coisa o que há de melhor feito até hoje em processamento de língua natural, né? Então, é uma coisa que a gente se espanta, se assusta, se emociona e também fica com um pouco de receio, né? O que será da relação do humano com a escrita a partir do ChatGPT? A gente se sente, né, de como o lançamento dessa ferramenta desperta. Eu fiquei pensando que vantagens, apesar dos receios que, né, isso tem gerado uma discussão sobre avanços e dificuldades, o que a gente poderia colocar que, de fato,
foi importante, vantajoso, positivo para a humanidade e para a sua relação com a linguagem, com a escrita, com o lançamento do ChatGPT? A minha relação com o processamento de língua natural e linguística computacional é uma relação, vamos dizer assim, eu precisei entrar em contato com essa área para desenvolver a minha pesquisa linguística, mas o meu foco é a linguística e a língua. Então, evidentemente que uma pessoa da área de computação falaria muito melhor sobre essas questões técnicas do ChatGPT do que eu. Mas eu vou voltar para a questão do texto, né, da relação do humano com o texto, a produção textual, que é minha área de interesse. Nas tentativas e nos treinos que eu fiz com ele, junto com os meus alunos, nós chegamos à conclusão que hoje a gente chegou num ponto que o Google Tradutor é o melhor tradutor automático, né? E ele supera muito o Google Tradutor. Eu fiz testes e comparei a mesma proposta de texto de entrada, dando para o Google Tradutor e dando para o ChatGPT. É absolutamente melhor e mais bem escrito. E eu nem precisei dizer traduza para o português, porque na minha pergunta, talvez por ser escrita em português do Brasil. Isso é um dado importante de dizer, porque quando a gente pensa em português, a gente pensa, todos os portugueses são iguais. Não são. Considerando que nós temos 9 países no mundo de língua oficial portuguesa, a gente imagina que a diferença do português do Brasil com os demais portugueses estão apenas na pronúncia e no uso de determinadas palavras. Chamam isso daquele jeito, outro jeito no Brasil. Não, porque as estruturas sintáticas são diferentes, a regência verbal é diferente, o uso das conjunções é diferente. Então é muito interessante que quando eu faço o pedido para ele traduzir para o português, ou o português do Brasil, ou nem especifiquei a língua, ele me devolve não só na língua portuguesa, mas na variedade brasileira da língua portuguesa. Foi muito eficiente, eu acho que ele é muito eficiente. Sem você ter pedido essa especificação? Eu fiz essa especificação apenas quando eu coloquei o japonês. Eu consegui encontrar um site de bulas em japonês e eu coloquei como prompt, ou seja, como a questão de comando, eu copiei todo o texto que estava escrito em ideogramas, não no nosso alfabeto, achei isso, copiei e colei lá. E pedi, no final, traduza esse texto para o português. E ele traduziu lindamente, com estruturas do português impecáveis, inclusive com tópicos exatamente no mesmo gênero da receita, ou da bula, né? Porque depois eu fiz um teste com a receita. Achei que ele é muito eficiente em resumo, ou que se costuma chamar também de sumarização, né? Que é um decalque do inglês, mas a gente no Brasil fala mais resumo do que sumário, né? Ele é muito bom em resumo, ele consegue realmente condensar um texto e, detalhe, você é capaz de dizer para ele que tamanho você quer o seu texto. Resuma esse artigo, você coloca no prompt ou na estrutura naquele espaço do comando o texto todo que você quer e diz para ele, eu queria que você resumisse esse texto e me devolvesse ou tantas palavras, ou tantas páginas, ou um parágrafo. E aí ele devolve. Aí você fala, ele ficou grande, você pode diminuir um pouco mais e fazer isso em 3 parágrafos? E ele vai fazendo. E consegue ir tirando do texto. Uma coisa que eu achei interessante, ele consegue tirar desse texto de entrada os tópicos frasais dos parágrafos. Essa junção não é simplesmente uma colagem, uma do lado da outra. Ele usa os dispositivos de coesão, conjunções, vírgulas, de maneira bem eficiente. Ele é muito eficiente em gerar listas de palavras-chave, por exemplo, para pessoas que trabalham com marketing digital, tem contas profissionais, ou vende produtos ou vende serviços. E quem está nessas redes, quem não é visto não é lembrado. Então você precisa postar todo dia, né? Então ele gera frases de efeito. Eu testei com isso também, ele é muito bom. Gere, por favor, 15 frases de efeitos no cenário de marketing digital do produto tal. Evidencie tal aspecto do produto. Ele gera. E sobre palavras-chave, eu reforço a coisa do uso das palavras-chave nessas frases de efeito ou em títulos de textos, porque existe aquela coisa chamada SEO, né, ou SEO, que é o Search Engine Optimization, otimização para motores de busca.
Então, se você usar adequadamente suas palavras-chave, quando alguém fizer uma busca no Google, a chance de você estar mais para cima, não sei se nos 10 primeiros, mas é melhor. Então, você precisa saber motores de busca. Então, para essas tarefas, ele é impecável. Outra coisa que ele acerta muito é programação. Um programador está fazendo uma programação, por exemplo, a linguagem de programação que ele acerta muito é Python. Então, se você disser, faz uma programação em Python, em que é o tal, e ele gera a programação inteira. Tem um caso desse descrito no Twitter por um usuário, e aí o usuário pegou toda aquela descrição em Python, rodou, percebeu um erro, e eu disse para ele, olha, tal coisa não está dando certo. Você pode consertar? Ah, claro! Consertou, rodou e deu certo. Então, tem coisas que ele é muito bom. Vantagens, né? E aliás, essas coisas, as coisas, ele é tão bom que até nos assusta, né? Então, falando de susto, como o Pedro acabou de dizer, o que é que você acha que seria desvantagem? Ele inventa conteúdo. E ele inventa com tamanha propriedade e certeza que dá até medo para quem está lendo. É cara de pau mesmo. Na cara de pau. Então, uma coisa que eu notei, e alguns alunos notaram, porque eles fizeram testes com temas diferentes e eles perceberam a mesma coisa. Se você pedir que ele fale sobre determinado conteúdo muito específico, conteúdos mais genéricos, ele tende a acertar. Um conteúdo muito específico, de uma área muito específica, ele tende a errar. Por quê? Porque se ele usa inputs de dados, textos humanos disponíveis na web, se não tiver texto suficiente em termos de quantidade sobre aquele tema super específico, ele não vai conseguir minerar aquela informação para te devolver numa forma interessante. Mas ele não se incomoda com isso. Aí ele inventa. Ele poderia não devolver, né? Ele poderia, desculpa. Desculpa. E a verdade é que ele diz isso também. Quando eu perguntei sobre... me atualize sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Como estão as coisas por lá? E ele me respondeu assim, me desculpe, eu não tenho informações e eu não tenho conhecimento de mundo para dar essa resposta. E aí eu estava dizendo, alguns alunos, eu esse semestre estou dando aula de leitura e produção de texto para química e morfologia para linguística. E alunos da linguística testaram com temas muito específicos da morfologia e alunos da química testaram com temas muito específicos da química. E depois eles contaram na aula o que aconteceu e relataram a mesma coisa. Olha, Gladys, quando a gente vai aprofundando o tema, ele inventa. Então, é capaz de eu dizer uma mentira de uma forma tão convincente que eu acredito que isso está impecável, né? Isso dá a impressão de que aquilo é uma verdade, e não é. Então, isso pode ser um problema, por exemplo, para um aluno de ensino fundamental tentando estudar pelo ChatGPT, ou um aluno de ensino médio, que não tem ainda conhecimento sobre aquele tema. Eu acho o ChatGPT excelente quando você domina o tema e ele vai te ajudar a aprofundar no tema que você já conhece. Aproveitando isso, Gladys, a gente fez um teste com o ChatGPT para esse episódio, né, para essa entrevista, em que a gente exatamente perguntou para ele quais seriam, eu vou até ler exatamente a pergunta que a gente colocou lá, né, no prompt. Escreva uma entrevista, a gente pediu para ele mesmo simular a entrevista sobre quais os impactos do ChatGPT na leitura e produção de textos, abordando pontos positivos e negativos. E o ChatGPT concordou em algumas coisas que você colocou aqui. Ele respondeu aqui: o ChatGPT pode gerar textos que parecem autênticos, mas não necessariamente são. Isso pode ser um problema em áreas como produção de notícias, né? Ele não falou, por exemplo, do conhecimento acadêmico, isso ele falou mais pra frente, mas ele reconheceu na entrevista, mas ele não reconhece quando ele devolve o resultado. E também falou sobre um outro aspecto que eu achei bem interessante, que a gente pode resgatar aqui com o processo de produção de texto, que é o uso excessivo do ChatGPT pode levar a uma dependência do modelo para a geração de conteúdo, o que pode limitar a criatividade e originalidade dos usuários. A gente rodou 5 testes com essa mesma pergunta, né?
para ir vendo o que é que ele trazia. E isso se repetiu na maioria dos testes. A questão de como ele é uma ferramenta auxiliar, mas que dependendo de como for utilizada pelo humano, pode gerar uma dependência. Ele concordou com você em algumas coisas. Sim, de fato, eu sempre digo para os meus alunos da graduação que o ChatGPT é a ferramenta e o humano é eles. Atenção, isso é só uma inteligência artificial, certo? É você que está no comando. Então, a ideia eu domino de alguma forma o conteúdo, uso o ChatGPT para me ajudar naquilo. Por exemplo, uma coisa que ele pode ajudar muito é a síndrome da tela em branco. Eu quero começar a escrever e não sei por onde. Eu sei o que eu quero escrever, eu conheço o conteúdo, mas eu travei. Ele pode te ajudar nisso. Ele começa o texto e depois você continua. Ou então ele pode gerar o texto. E você é o humano. Você vai poder fazer a reescrita desse texto. A checagem das informações. Checar as informações. A propósito disso, Pedro, queria até comentar uma das coisas problemáticas do ChatGPT, na parte das desvantagens, né? É justamente o fato dele não dar as fontes onde ele minerou, né? Evidente, é difícil das fontes, por quê? Porque o ChatGPT não é um plágio, né? Tanto é que ele não vai ser retido em nenhum software de plágio, porque não dá para perceber o plágio, ele não copia um texto inteiro. Ele pega partes, palavras, e depois ele reorganiza tudo num texto. E o nosso neurocientista Nicoletti, ele diz que o ChatGPT é um plagiador, né? Mas a verdade é que não é bem isso que ele faz. Ele pega trechos e reescreve, né? Ele remixa, né? Ele faz uma remix, isso mesmo. Então, ele deve minerar de tantas fontes que ele não oferece as fontes. Isso no mundo acadêmico é um problema, porque você precisa citar as fontes, né? Sempre. No jornalismo também. No jornalismo também, né? Aquilo que dá credibilidade ao seu texto, né? Onde você buscou aquilo, né? E então ele não dá as fontes. E a outra coisa muito curiosa que ele é capaz de fazer é você pedir para ele, olha, eu estou precisando estudar sobre o tema tal, e eu gostaria que você me oferecesse uma lista de referências bibliográficas que tratassem desse assunto. E ele te oferece uma lista, robusta até. E detalhe, as referências que ele oferece, ele escreve dentro da norma da BNT, a referência. Aí você acha o quê? Real, verdade. Porque a forma como é feito dá aquele tom, aquele verniz de veracidade. E aí então você pega e vai atrás daquele artigo, vai googlar aquele artigo e não acha em nenhum lugar porque ele não existe. Então ele inventa a referência bibliográfica. Olha. Dentro das normas da BNT. Não é incrível? Isso vai aumentar o nosso trabalho de correção de trabalhos acadêmicos, hein? Isso é complicado. E aí, uma coisa que eu sugeri até para os alunos é que se eles forem usar o ChatGPT por alguma tarefa, inclusive a nossa tarefa da nossa disciplina, né? O Pedro também dá essa disciplina de leitura e produção de texto para outros cursos, que eles comparem o resultado do ChatGPT com o resultado do Perplexity, que é uma outra ferramenta que não é tão sofisticada quanto o ChatGPT, mas ela dá as fontes de onde ela minerou os dados. E aí você pode fazer a checagem, né? E ela é gratuita também? Ela é gratuita. Muito legal. É bem interessante. Um outro aspecto que veio do ChatGPT, das respostas que a gente perguntou, foi a questão de que ele pode acabar reproduzindo vieses sociais. Isso é um tema que também muita gente tem abordado agora, né? Nesse boom de reflexões sobre o ChatGPT, que é reforçar vieses como estereótipos, reforçar estruturas de preconceito, racismo, né? Preconceito de gênero. Gladys, você percebeu isso? Como que a gente pode pensar o uso dessa ferramenta para reforçar questões tão sensíveis? Eu notei isso, o ChatGPT é machista, o ChatGPT é de direita, o ChatGPT... As pessoas, quando dizem isso, elas estão colocando na inteligência artificial estão dando para a inteligência artificial uma humanidade, uma subjetividade, que não é real, aquilo é uma máquina. A gente tem que lembrar que o ChatGPT está buscando essas informações em textos produzidos por humanos que estão na web.
Se o resultado está sendo esse, é porque esses são os textos que estão sendo escritos por humanos. Então a gente não pode dizer o ChatGPT é machista. A gente pode dizer, será que há tantos textos machistas assim na web escritos por humanos? Será que há uma disponibilidade muito maior de textos de direita ou acenando para uma coisa mais à direita, assim, na web, para ele minerar esses dados e trazer? A questão que tem que se fazer é outra, né? Não chegar ao robô, aquilo é um robô que está minerando dados feitos por humanos. O ChatGPT gera textos produzidos por humanos. E aí vem os vieses que estão na web, que foram feitos por humanos. Mas vai chegar um momento que essa web vai estar lotada de textos produzidos pelo ChatGPT. Ao ponto que uma nova geração, já dia 14 foi lançado o GPT-4, mas vamos imaginar que daqui a 2 ou 3 anos, ou até menos, a gente tenha o ChatGPT, não sei que número, minerando, e aí exponencial. Né? Aí que sim, eu acho que a gente está, o que eu acho assim, em vez das pessoas dizerem que o ChatGPT é disruptivo do ponto de vista do processamento da língua natural, não acredito que seja disruptivo porque ele não inventou nada dessas coisas, ele simplesmente conseguiu reunir as melhores coisas. Mas o que eu acho disruptivo é a relação do humano com a escrita. As escolas que estão proibindo o uso do ChatGPT e as universidades, já estou sabendo, por exemplo, que a Prefeitura de Nova York proibiu o uso do ChatGPT em todas as escolas. As universidades francesas já se pronunciaram e são contra o uso do ChatGPT. Mas como que você proíbe? Como você evita? Para fazer isso, você tem que voltar a provas manuais, escritas à mão, presenciais, chamada oral, e não sei. E nós temos essa questão com o ensino, né, em todos os níveis. Eu acho mais problemático ainda no ensino fundamental, né, que essas crianças estão formadas, esses adolescentes estão em formação, né. Mas você acha ignorar? Eu acho que ignorar, no momento que a gente ignora, a gente demoniza, e ao demonizar, é como se a gente estivesse dando mais destaque para aquilo. Sobretudo em se tratando de crianças e adolescentes. Não pode usar? Então eu quero usar. Né? É proibido? Então deve ser legal. Se várias coisas que surgiram na tecnologia vieram para tornar nossa vida mais simples, a gente acolheu essas coisas, uma delas é o próprio Google, né? A geração minha e do Pedro que está aqui, a gente foi da época que não existia Google e a gente tinha que ir para uma biblioteca física, abrir livros físicos e fazer pesquisa assim. E, poxa, hoje a gente pode acessar a biblioteca virtual de diferentes universidades e ler um livro escrito em 1700 e tal, uma gramática escrita que está inteira digitalizada, disponível na Torre do Tombo, em Portugal, e a gente consulta. Não foi incrível isso? Eu acho que negar a existência e não acolher é um erro. Acho que a gente tem que aderir, porque a gente não tem escolha, mas assim, facilmente não. Acho que a gente tem que marcar sempre oi, alô, o humano é você. Sim. Você que é o humano. Agora, claro, dá para entender os cenários. A gente está num momento de novo ensino médio, que é uma questão... Isso daria mais vários podcasts, né? Então, no momento que a gente está enfrentando essa mudança no ensino no Brasil, que é bem discutível, complicada, chega no cenário ChatGPT. Que tempo tem esse professor para problematizar tudo isso? Numa escola que sequer tenha Wi-Fi em tempo integral, que o computador não está acessível. Então, fica complicado, porque... que condições têm esses professores do ensino fundamental e médio hoje no Brasil, sobretudo escolas públicas? Fico pensando também, então, a chave é sempre o humano, né? Porque, por exemplo, em processos também com desinformação, né, como as fake news, que foi assunto do nosso primeiro episódio, né? A saída também é você preparar as audiências para um ambiente em que não dá para você controlar 100% de que aquela informação é crível. Então, agora... e fico pensando que uma das saídas que alguns governos, sociedades, grupos sociais têm achado para isso é uma educação midiática. Então, de repente, pensar uma educação também para esse usuário do ChatGPT, pensar
ok, temos uma ferramenta e agora a gente precisa começar, como você falou, te ensinar a fazer pergunta, te ensinar a usar isso. Mas aí a gente, de novo, coloca no colo do professor do ensino fundamental e médio, que são as camadas profissionais da docência mais desvalorizadas e sobrecarregadas, uma tarefa monumental, né? Monumental. Quase injusta. Mas, enfim, a gente está vivendo isso. Não tem como dizer, não dá para tapar meus olhos e dizer, eu quero desver. Não tem como. Você acha que o impacto maior é na leitura e produção de texto ou é igual assim em todas as áreas do conhecimento? Olha, considerando as postagens que eu vi no Twitter de contadores, jornalistas e professores e acadêmicos, né, eles estão realmente muito preocupados em perderem seus empregos, porque ele gera, para a área de direito, por exemplo, gera uma petição impecável, redige um processo de uma forma impecável, isso dito por um advogado. Outro post de um contador que faz planilhas, ele dá os dados e o ChatGPT gera a tabela pronta, com todos os dados. Um programador, ele faz o programa. Então, as áreas que gravitam em torno do texto, entendeu? E são muitas. Universo amplo demais, é um universo muito amplo, né? Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aproveitar para agradecer a professora Gladys. Acho que se deixar, novamente, aquilo que aconteceu no primeiro episódio, se deixar a gente conversa aqui, horas. Muito tempo, porque são temas muito instigantes. Eu queria provocar só uma última coisa, que é pensar, então, como fazer esse trabalho crítico. Olha, Lucia, eu acho... me surpreende, agora eu vou dizer aqui com todas as letras, coisa que eu tenho dito de forma privada, me surpreende o fato de as universidades brasileiras, sobretudo as universidades públicas brasileiras, não terem levado este tema ainda para os seus grandes conselhos. Até agora não foi feito isso, aqui mesmo na UFSCar. E eu falo com outros colegas de outras IFES e também não. Essas coisas não estão sendo discutidas nos grandes conselhos, o conselho da graduação, o conselho da pós-graduação, não estão sendo discutidas nos departamentos, não estão sendo discutidas em níveis institucionais. Me surpreende o fato que não está sendo discutido isso no Ministério da Educação. Qual vai ser a posição do governo no Ministério da Educação em relação a isso? Qual vai ser a posição dessa escola? A única manifestação que eu vi foi a manifestação de 2 grandes escolas particulares em São Paulo, né, que se reuniram, estão reunidas pensando como vão lidar com isso. E todo o resto. Então, quando você fala que sugestão, eu acho que tem que ser uma coisa casada. Nós da universidade poderemos ajudar, sim. De que maneira? Sei lá, projetos de extensão, vamos nas escolas, vamos fazer reunião com esses professores, vamos trazer os professores para cá, vamos fazer reunião com os professores de computação, junto com os professores de linguística, junto com os professores de ciências sociais, antropologia, quem tiver interessado nessa questão. Mas é um movimento que tem que ser, tem que partir de algum lugar, e esse algum lugar, eu acho que ele tem que ser institucional. Então, o que nós fizemos nessa disciplina de leitura e produção de texto, né, Pedro, que produz os exines, assim, nós fizemos tomamos uma decisão individual, ad hoc, entendeu? Nós nos reunimos. Dia 30 de novembro surgiu isso, em dezembro eu mandei uma mensagem para eles e disse: todas as nossas avaliações dessa disciplina são baseadas em produção de texto. A gente tem que repensar tudo. E o que aconteceu com a nossa disciplina? Mudamos uma série de coisas à medida que a coisa... Porque ele está aí. O que nos garante que todos os alunos vão fazer a coisa sem usar o ChatGPT, né? E a gente não tem uma fala institucional a respeito. Uma discussão. Uma orientação. Uma normativa. Vai ser assim, não vai ser assim. Cada professor tem a liberdade de fazer assim o assado. E aí é muito difícil a gente pensar numa ação que envolve várias
facetas ou setores da sociedade em prol de uma visão crítica ao uso disso, se a gente não tem posições institucionais. É isso, né? Vamos ficar com esse questionamento, né? Para encerrar, porque é um desafio. É uma complexidade, né? Eu acho que nessa experiência a gente viu muito saber perguntar é uma questão, e a outra é checar os dados, né? As informações, né? E lembrar que toda máquina é apenas uma máquina. Por trás dela, exatamente, o que a gente tem é o humano. E os efeitos dela vão depender dessa combinação. Exatamente. E nunca esquecer que o humano é você. Aquilo é só uma máquina. Muito bom. Legal. Obrigado, Gladys. Eu que agradeço. Foi ótimo. Lugar de fala, não se cala, presta atenção.